Os donos da bola desta quinta-feira no ar, Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Vamos começar com a live. Antes do Dávila, vamos colocar a nossa live convidando todo mundo para votar e participar conosco. Vou jogar no ar. Quem você escalaria contra o Bragantino? Pedro Henrique, Wanderson, os dois sem um volante ou ambos os dois, Pedro Henrique e Wanderson sem um meia? Dávila, qual é a situação? O Mano vai colocar os dois ou não? Boa tarde. Fala, Meneghete, é um ou outro, tá? Boa tarde a todos. O técnico Mano Menezes terá que fazer uma decisão. Terá que escolher entre Wanderson ou Pedro Henrique. E os indicativos até o presente momento, Meneghete, não são claros quanto à escolha. E é por isso que os próximos dias serão importantes. Se levarmos em consideração o que disse Mano Menezes na sua última entrevista coletiva, o Wanderson tem a vantagem. Mas há uma boa possibilidade até pela lateral direita do mercado ser uma tendência, o Pedro Henrique poderá começar jogando por este lado, que é o lado de origem do Pedro Henrique. Mas há uma disputa aberta entre o Wanderson e o Pedro Henrique. Olha só, JB, o Tiger Jean colocou no canal A Dupla, que ele e o Matheus Dávila mantém diariamente informações sobre a dupla Grenal, sobre uma leitura que ele faz de uma tendência de Pedro Henrique. Porque já que o Inter não terá o Bustos, que é o jogador lateral da passagem, o René às vezes cumpre uma de terceiro zagueiro, ele inverteria o lado do campo. E aí o Internacional seria mais forte com o Pedro Henrique pela direita e nesta simulação do Tiger jogariam Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Bom, a primeira informação é a seguinte, tá? O Wanderson volta na próxima quarta-feira. Ele fez exame, não diagnosticou uma lesão, mas tinha dor. A dor é o primeiro sintoma de um cara que está desgastado e aí tu tira ele e diz assim, ó, fica aqui. Então, como ele não está aberto o músculo está inteirinho, só estava vermelho ali no local, ele descansou e ele volta na quarta-feira. Então, essa é a primeira situação. Meneghete, com o Wanderson e Pedro Henrique, o Mano já deu todas as informações, indícios claros de que ele não... Que o Wanderson é titular e que o Pedro Henrique é o reserva. Ele não vai colocar os dois e ele sempre escolheu o Wanderson. Eu respeito a leitura do Tiger, mas eu não acredito, sinceridade, pelo que o Mano já mostrou, que ele vai escolher o Pedro Henrique. E lamento, mas não acredito. Para mim, jogavam os dois. Fala, Ribeiro. Não, eu concordo com a leitura do Tiger, só não concordo com a parte final da informação. Aí é a opinião, evidente, né? E eu acho que a ausência do Bustos tem que fazer ele ter um setor direito mais agudo. E aí é o Pedro Henrique que joga ali. Mas não vai jogar o Wanderson. O Wanderson vai ficar esperando, sabe por quê? Porque o Bragantino, se vocês observaram bem, é um time que tem seus limites, é verdade, mas ele tem protagonismo da bola. E ele não vai tirar meia para ter dois. O Mano não vai fazer isso aí. Não vai fazer isso aí. Não fez até hoje, não vai fazer agora contra esse tipo de adversário. O Mano não vai colocar o Pedro Henrique e o Wanderson juntos porque ele nunca fez isso e eu concordo que não faça. O Internacional vive um processo de instabilidade no que diz respeito ao seu meio campo. Eu tenho o Alan Patrick que joga por vezes sem uma melhor condição física, aí não joga o Alan Patrick, aí joga o Depena, que é um bom jogador, mas passa por instabilidades, aí se testa o Maurício e tal, aí Edenilson sai, Edenilson entra, Edenilson mal, aí joga Johnny vai para a seleção. O Internacional precisa acertar em primeiríssimo lugar o seu volume, o seu trabalho, a sua formatação de meio campo. E para a formatação do meio campo do Internacional ser consistente, não há espaço para jogar com dois pontas. Então eu sou contra Pedro Henrique e Wanderson juntos. Essa é a primeira coisa. E agora respondendo a enquete. Eu começaria com Pedro Henrique e deixaria o Wanderson no banco. Ah, mas o Wanderson, cara, o Pedro Henrique estava no banco até agora, o Wanderson que aguente, não tem problema. E até porque eu acho que o Mano, bom gestor de grupo que não teria argumentação neste momento para dizer pro Pedro Henrique, legal, cara, tu tem sido o cara em tudo que eu te boto, mas tu vai continuar no banco. Então joga Pedro Henrique e Wanderson fica no banco. Bom, aí nessa tua linha, Ribeiro e Baldasso estão irmanados em Wanderson no banco e em Pedro Henrique como titular, nessa linha teria uma outra alternativa, que seria Gabriel, Edenilson e Depena e o Alan Patrick na ponta do losango. Pedro Henrique e Alemão. Quem é que cai pela esquerda? O Depena, que sabe jogar por ali. Pode ser? Tá, mas o Wanderson no banco. Sempre. Agora, o que eu duvido, e eu tô sendo humano sempre que ele teve que escolher, mesmo com o Pedro Henrique decidindo os jogos, mesmo com o Pedro Henrique não decidiu agora os jogos, ele já vem decidindo desde o Meneghete já pede ele há 2 meses na seleção.
O Mano sempre escolheu o Wanderson. Eu não estou nem elogiando ou criticando, só estou dizendo, o Mano claramente tem a preferência pelo Wanderson. O Mano sempre tinha escolhido o Depena também, até não escolher mais. Ser. Não escolher mais. O Depena estava abaixo. Foi o Alan Patrick aparecer numa condição diferenciada que o Depena, que cumpriu suspensão no jogo, no outro ficou no banco. Cara, desculpa, não tem como tirar o Pedro Henrique do time. Eu também acho. Não tem como. Todos os movimentos do Mano, a gente tem que considerar o time do primeiro tempo e os jogadores que decidem entrando no segundo tempo. O time do primeiro tempo e a linha do Mano, sempre, toda a linha do Mano, neste processo, o Mano tirou o Edenilson a partir do momento em que o Johnny entrou bem. O Mano tirou o Depena, agora citado do jeito que quando outro jogador entrou bem. O Mano tirou todos os jogadores. Agora é o momento do Pedro Henrique ser titular. Pela linha que o Mano tem tido em todos os jogos. Não se surpreendam, por exemplo, se o goleiro não for titular. Se surpreendam exatamente pelo momento. O Mano, se ele seguir a linha dele, eu não estou aqui dando opinião sobre quem tem que jogar ou não. Eu só estou pegando, para não repetir o que vocês disseram, pegando a linha do Mano. O Mano faz uma linha do seguinte: começou jogando, foi bem, fica. Começou jogando, foi bem, fica. Decidiu, Pedro Henrique decidiu o jogo entrando, faltando 20 minutos. É diferente de começar o jogo. É muito diferente de começar o jogo. Dessa vez ele começou e decidiu. Eu penso que a linha do Depena tá certo, a linha do Depena, na minha visão, obviamente, tá correto, é isso mesmo. O Depena foi o cara que saiu, ele não estava jogando tão bem, o que é diferente do Wanderson. O Wanderson estava jogando bem, decidindo os jogos até sair. Mas tudo bem, o Depena não estava e o Mano fez a troca, perfeito. Só discordo quando o César fala assim, o Edenilson e o Alan Patrick, porque o próprio Mano já nos disse em outro momento. Tirei esses dois jogadores e chamei eles para conversar e disse, gente, vocês são os dois mais visados da eliminação. Um por conta da questão física e o outro pelo desgaste do Edenilson já com o torcedor. Eu não posso, palavra do Mano, ficar com vocês no time, porque senão o torcedor vai ter uma impressão de que as coisas vão continuar como está. Saiam, depois vocês recuperarem o fôlego, vocês voltam. Então, um pouquinho diferente dessa situação. Mas aí é o seguinte... Mas só parte de um princípio, JB. O Johnny entrou e foi bem. Se o Johnny tivesse jogado esse jogo, não teria saído. Tudo bem, o que eu quero dizer é o seguinte, pro Depena vale a comparação do Pedro Henrique. Eles é um motivo de força maior, que era o desgaste da torcida e a eliminação que obrigou eles a sair. Outra coisa que o Ribeiro citou, e é muito importante que a gente sublinhe, não tem o Bustos. O Bustos é uma vazão importante do Inter pelo lado direito no que diz respeito à combinação, triangulação para chegar à linha de fundo. Não tendo Bustos, tu tem ali no setor o Edenilson e o Maurício, que são condutores de bola. Tu não tem a jogada aguda. Mais um motivo para o Pedro Henrique jogar. Esse programa acaba de lançar a pedra fundamental da AAPH, Associação dos Amigos de Pedro Henrique, e eu prometo que nos próximos dias vou promover um encontro do presidente da AAPH com o presidente da AAMN, Associação dos Admiradores de Mano Menezes, para a gente resolver este problema. E o Pedro Henrique, enfim, ser titular absoluto do Inter e ali na frente da seleção canadense. E outra coisa, é bom o Inter aproveitar o Pedro Henrique, porque talvez essa seja uma das últimas datas FIFA que o Inter tem o Pedro Henrique. É verdade, isso aí. Viu? Olha aí, gente, olha aí. Cresceu, a embarcação cresceu, gurizada. A embarcação cresceu. AAPH. Eu diria o seguinte, Pedro Henrique, fecha aqui, Pedro Henrique na seleção brasileira. Tá acontecendo. Não, mas peraí. Vocês estão rindo de mim, eu sou palhaço agora, cara. Vocês começaram a rir agora da minha atuação aqui. Esse programa vinha bem, né? Debate futebolístico. Debate tático. Lateral, esquema, prancheta, um espetáculo, Ribeiro Neto mantendo uma... Aí eles pedem o Pedro Henrique na seleção brasileira. Os caras devem pensar, cara, que quadro é esse do programa que eles estão falando? O que eu perdi? Pelo amor de Deus. Imagina, os Pedros do Brasil. Brasil campeão do mundo, Pedro Henrique e Pedro. Brasil, a manchete dos jornais. Os Pedros do Brasil. Cara, isso aí é lindo, cara. Isso aí é poesia pura. No final da Copa do Mundo, não sobrou Pedro sobre Pedro. Espetáculo. Espetáculo, hein? Esse programa. Imagina a redação depois da vitória do Brasil no Hexa. Brasil e quem pode ser no Hexa, assim? Brasil e... De França. Ó, Paulinho melhorou a minha manchete. Os Pedros do Brasil, de Cabral a Pedro Henrique. Espetáculo, cara! Espetáculo, Paulinho! Eu quero um outro debate aqui, Dávila. Eu quero um outro debate aqui. Rapidamente nessa situação. Baldasso, eles jogaram juntos
contra o Palmeiras, Wanderson e Pedro Henrique, mas principalmente sem o alemão no ataque, que fez muita diferença e a gente viu como ele jogou, e o Wanderson estava voltando de lesão. Então essa eu vou me permitir desconsiderar, porque é um cenário completamente teve atípico. Outras 2 ou 3 oportunidades em que Pedro Henrique, no decorrer de jogos, em que Pedro Henrique e Wanderson estiveram juntos e o Inter perdeu o meio campo. Não, eu jogaria assim, ó. Eu jogaria com Gabriel e Edenilson, ou Gabriel e Johnny, mas nesse momento Gabriel e Edenilson. Aí, na ponta direita, Pedro Henrique, centralizado Alan Patrick, e na ponta esquerda, Wanderson, no ataque alemão. Num 4-2-3-1, vamos pra dentro Aí o deles. Bragantino faz uma festa no meio campo do Internacional. Não, é só todo mundo colaborar. O Mano disse uma coisa que me preocupou. O Mano disse assim, eu cobrei durante a semana do Pedro Henrique algumas situações, porque ele é muito agudo, ele vai pra definição das jogadas. Jogar sem a bola. E aí ele disse, eu preciso que ele jogue sem a bola e que ele enxergue mais os companheiros. Cara, é que assim, ó, o Pedro Henrique é isso que tu te apaixonou por ele. Ele faz o que ninguém no Brasil faz. E que é uma coisa que eu vou dizer, que o Everton Cebolinha tem, que o próprio Ferreirinha tem, daí não com a qualidade dos outros, Valdomiro. que é o seguinte, ele pega a bola, ele vai pra cima, ele é o único que dribla. Só Ferreirinha e Pedro Henrique na mesma frase, aí não, tá? Não, tá. Aí a APH não vai deixar, tá? Não com a mesma APH qualidade, não com a mesma qualidade. Não. Eu acho maravilhoso. Não interessa. Pode ser da mesma, pode ser diferente, pode ser igual, não, na mesma frase Como é que não. diz o Meneghete? JB, No restaurante, se o Pedro Cara, Henrique vocês tá são- num restaurante e o Ferreirinha chega, o Ferreirinha tem que pedir o carro de volta pro Mano Brusque. vocês são- Ele vocês não são- pode entrar no mesmo vocês são restaurante. mágicos. Eu não concordo com isso. Não. Tá, então tu vai ficar O com a tua Ferreirinha, resiliência aí, ele ó, tem sozinho. realmente sofrido com lesões. Né? Ele não foi, ele acabou não sendo protagonista, era o ano dele para ele pegar. Corta essa parte depois do programa, pega a fita lá e 10, corta, tá, Paulinho? Essa parte Agora, corta, edita, vocês tira. não vão aqui empurrar a goela abaixo, tá? Que Ferreirinha e PH não podem estar na mesma Não, frase. claro que não pode. Não pode entrar na mas mesma isso é um frase. insulto. Até o César acha que não. Até o César. Vamos deixar o Ribeiro falando sozinho aqui, É que Dado. Eu nesse quero caso- um debate. Eu quero saber quem é o goleiro do Internacional para o jogo da próxima quarta. Keller, mantido como titular, né? Não, Meneghete, não. O Daniel deve retornar, até porque o Daniel teve um sangramento no olho, tomou uma bolada, vamos lembrar, foi por isso que o Keller acabou recebendo a oportunidade na última partida, mas o processo natural e até por conta da hierarquia, com a recuperação do Daniel, o Keller volta para o banco e o Daniel retoma a sua condição de titular. Pelo menos este é o encaminhamento. O Keller vai continuar esperando uma oportunidade de sequência. O Daniel é o goleiro do Inter. Hoje o Inter está se reapresentando. A lesão do Daniel, ela não foi tão simples, tá? O Daniel tomou uma bolada no olho, ele sangrou o globo ocular e ele teve suspeita de descolamento da retina. Eu não sei se o Daniel volta para o próximo jogo, tá? Eu não tenho essa convicção. Tu me responde uma pergunta, nobre comandante, estimado apresentador. O que Pedro Henrique decidiu? Porque até agora nada. Tudo. Ferreirinha, sim. Ferreirinha deu um campeonato gaúcho para o Grêmio, por exemplo. O PH não deu nada para o O Internacional. PH não estava aqui ainda no Campeonato Gaúcho. Bom, eu estou falando o que aconteceu. Se o PH fizer isso e for campeão brasileiro, estaria o para aí, primeiro para a aí. dizer que sim. Não, Por primeiro, enquanto eu não tá. tenho bola de cristal. Gente, o Ferreirinha estava no... Outra coisa, o melhor Ferreirinha faz o que o Pedro Henrique faz, diferentemente, o Ribeiro, até melhor. Ribeiro, Sabe, então, eu saúdo- acho que é um pouco, é um saúdo- pouco assim, ó. Desculpa, Ribeiro. Eu vou me negar a debater contigo, Ferreirinha e Pedro Henrique. eu saúdo- Desculpa, eu vou me saúdo- negar a debater contigo. Eu saúdo muito o teu sacrifício pelo debate, né? Já que havia unanimidade em torno do nome do Pedro Henrique, isso para o programa é muito bom, mas, cara, o Ferreirinha estava numa campanha em que o Grêmio caiu para a Série B e ele não conseguiu decidir a permanência do Vamos Grêmio fazer na uma Série pergunta A. aqui, ó. Pelo Vamos fazer amor uma de Deus. pergunta. 32 Vamos fazer uma pergunta. Nós temos 32. gremistas. Ribeiro, nós temos vários gremistas aqui no programa. Tem um que é identificado. Sim. Ele atende pelo nome de César Cidade Dias. Quem tu quer no teu time do Grêmio em 2023? Pedro Henrique ou Ferreirinha? Eu não quero nenhum, Meneghete. Nenhum? Na boa. Então tá bom. Então tu Nenhum. fica com o Janderson. Vocês Tu fica erraram com a o discussão Guilherme pra e com o mim. Janderson. A discussão para mim, ela ganhou, ela perdeu força no momento em que o protagonista da discussão foi o Ferreirinha, que você sabe o que eu penso dele. Agora, quando tu bota o Pedro Henrique na do Everton, Cebolinha. como o Cebolinha, eu já digo, não, Por isso que eu aí- falei do Ferreirinha para também. aí. Aí Não, eu é acho que eu não posso falar do Ferreirinha porque eu não gosto do Não, Ferreirinha. eu fiz uma pergunta objetiva pra ti. Tu não quer nenhum. Tu prefere o Janderson ou o Guilherme. Pedro Henrique não serve. Eu prefiro Tá bem? os novos Então tá, reforços. eu Isso, gostaria os novos que tu reforços. se despisse da tua questão que tu não gosta para analisar a questão técnica. E na questão técnica, o Ferreirinha é mais completo que o PH. Não acho.
Sabe? Outra coisa, o Ferreirinha... É mais completo, ele cria a causa na justiça, cria a causa no departamento médico, cria a causa no futebol. O jogador é um jogador de suas circunstâncias. O PH apareceu pra gente com 32 anos de idade. Do nada. Há preconceito agora, isso é preconceito. Não interessa, no meu time joga o Pedro Henrique e o Ferreirinha não passa na frente do estádio. Mas não passa na frente do sobre essa estádio. pergunta, o Everton é mais jogador que o Pedro Henrique pra ti ou não? Eu acho que é mais completo. Mais completo. O Meneghete deu 4 gaguejadas. Falando sério. Falando sério. Não, eu tô falando sério. Eu acho que ele é um pouco melhor. O Everton que jogou no Grêmio, que decidiu uma Copa América, chegou num ponto maior do que o Pedro Henrique está. Hoje, Assim, um pouquinho, cara. Hoje tá brincando. Tudo bem, mas não esqueçamos do entorno. Só que ele não deu certo na Europa nessa. Vamos deixar claro isso. Ele deu uma Copa América pra seleção brasileira. O Pedro Só tô Henrique... pontuando que não deu certo na Europa. O Pedro Henrique Mas outra Europa, o Pedro Henrique tá conseguindo ser protagonista de um Internacional que se reformulou completamente. O Everton Cebolinha, quando ele assume titularidade no Grêmio, era um Grêmio que já estava absolutamente afirmado. Sim. Afirmado. Isso ajuda. Não, mas ele é mas importante. depois Não, Ele é claro importante. que é. Ele é importante na Copa do carrega o Brasil. Grêmio nas costas por 2 anos. Cebolinha. O Everton aqui, não é... Cara, o Everton Cebolinha ganhou uma Copa América como protagonista de um time que tinha o Neymar. Exatamente. Mas eu tô dizendo exatamente isso. Eu só tô dizendo o seguinte, olha só. Não se discute. Aí sim, aí nós mudamos de patamar. Não, eu acho que dá pra discutir. Quem chegou mais, beleza. A única coisa que eu estou pontuando é, hoje, Everton Cebolinha anunciado no Inter. Se o Mano Menezes olha para o banco de reservas, pelo que o Cebolinha está jogando no Flamengo, entrando no segundo tempo, até fez um gol mais ou menos do Gabigol. Futebol é momento. Pelo que o Cebolinha está jogando, pelo que o Pedro está jogando. Ele não fez o gol, ele passou pro Gabigol. E até injusto a PH com o Ferreira. Aí tu chamou o PH, tu entendeu? Só coloquei isso. Eu acho que tu não chama. Hoje, especificamente. Não tem debate PH jogador. não é nem titular do Inter, JP. Não, peraí, o debate não é mais com o Ferreirinha. O debate do PH é com o Everton Cebolinha, não é com o Ferreirinha. Aí dá pra comparar e eu sou sincero. O Everton Cebolinha, acho que pela sua trajetória, é mais jogador que o PH. Essa história... Mas o Pedro Henrique tem valências que eu não vejo no Cebolinha. Essa história de não é nem titular do Inter é rasteiro da tua parte, tá? Porque o Pedro... não é verdade? Deixa eu só dizer uma coisa pra ti. O Nilmar, o maior amor da tua vida, era reserva do Júnior do Inter. Era reserva do Júnior do Inter. E o Pedro, o maior centroavante do Brasil, há 1 mês e meio era reserva do Flamengo. Por justiça, se ele está nos assistindo em... Agora eu não sei mais onde é que o Lisca tá, é Florianópolis. Florianópolis. A Ilha da Magia. BH e Santos, um abraço pro Lisca que é um baita. Cara, recentemente eu vi um podcast do Lisca, vou fazer o merchan aqui, Meneghete, me permita, pro Júnior Maicado, bairrista, que tem um podcast muito bom. Já foste lá, falaste mal de todos nós, tudo mal. Grande figura. E aí, lá pelas tantas, o Lisca disse, ele disse assim, não, as pessoas falam que o Nilmar era reserva do meu time, e ele até contou, ele falou que era o Mano, que tinha trazido o Nilmar. Ele falou, não, tá lá no podcast do Bairrista melhor explicado, mas rapidamente foi o seguinte, ele disse, olha, o Mano vai fazer a viagem, observar um outro jogador, traz o Nilmar, o Mano disse, vai lá que eu trouxe um fenômeno, algo assim. E ele foi e olhou e disse, era o Nilmar, era isso aqui, né? Ele falou, isso aqui, ele joga pra caramba. E aí ele começou a botar pra jogar, destruir o time. Só que, né, então Hélio Carraveta chama ele e diz assim, ó, a gente vai fazer um trabalho, esse guri é muito, ele é pequenininho demais e tal, e ele fazia um trabalho de cabeceio, força física, academia, nutrição e tal, durante toda a semana, ele não podia jogar mais do que 30 minutos. Então era um acerto. Calma, mas daí... Não, deixa eu te falar. Ele só podia jogar os últimos 30 minutos das partidas. E ele até dizia, os pais ficavam loucos. Motivo pelo qual ele era reserva. Tá, só que aí é muito fácil. Eu tô explicando, porque existe uma injustiça de... o Nilmar era reserva na base e virou titular. Não, ele era reserva porque o Inter usou as categorias de base de maneira inteligente. Ele era tão reserva que, inclusive, tu acabaste de dizer por que ele era reserva. Existem circunstâncias que fazem um jogador ser reserva. Tu explicou aqui, fez Por o Nilmar ser reserva. exemplo, o Alan Patrick esses dias era reserva porque não conseguia caminhar. Essa é que era a questão. Agora tu acabaste de dizer que o Nilmar era reserva porque ele era Agora o Alan Patrick já consegue caminhar. Correr vai demorar mais um tempo. Essa história do Nilmar, ela é usada de maneira errada porque a pessoa não conhece o contexto. Olha aí, o Nilmar era reserva na base, subiu, virou um fenômeno. Não é Ronaldinho Gaúcho Itaqui, é isso que eu quero colocar. Porque o Ronaldinho o Gaúcho Itaqui também tem desculpa, se tu quiser ouvir podcast do Celso. Vamos adiante, gurizada, vamos adiante. Parabéns, JB, pelo relato. Ferreirinha e Pedro Henrique, não.
Pedro Henrique, Everton, Cebolinha, vamos debater. Totalmente. Mas tu tá sozinho nessa aí. Essa tu tá sozinho. Te abraça no Ferreirinha e no Pablo. Ô, Dávila, Renato, vai mudar aí a logística? Vai mandar jogador da transição para Eldorado? Vai ele mesmo lá acompanhar o jogo da transição? Como é que é isso aí? Não, quem trabalha hoje de tarde lá, acompanhando o jogo do Transição, é o auxiliar, o Alexandre Mendes. É o Alexandre que estará acompanhando os 10 jogadores que pertencem ao grupo profissional e que foram mandados para o time de transição para ganharem ritmo, serem observados e, quem sabe, Meneghetti, se transformarem em alternativas para o jogo contra o Sampaio Corrêa na próxima semana. A lista de 10 jogadores que foram chamados para o Transição, que desceram do profissional para o Transição, para o jogo de hoje à tarde. Tem o Adriel, o goleiro, o lateral direito, Léo Gomes, Natan e Gustavo Martins. Natan que poderá ser titular, inclusive, contra o Sampaio, já que o Bruno Alves tomou o terceiro cartão amarelo. E o Thiago Rosa, outra possibilidade contra o Sampaio Corrêa. Thiago, lateral esquerdo. O volante Fernando Henrique também desceu, ele que estava no Transição e foi chamado de novo para o profissional pelo Renato. Gabriel Silva, Pedro Lucas, Emerson e Jonathan Robert. A lista dos 10 atletas que desceram para o Transição para o jogo contra o 12 horas, Copa da FGF. Tu mudou a estratégia, colocou boa parte do seu grupo para servir a transição. É uma mudança aí que eu queria entender do César. O que ele está querendo com isso? Observar, olhar para a temporada 2023, para a reta final de Série B, César? Meneghetti, duas situações, tá? O Renato na última coletiva, e eu pego como mensagem ou como recado essas movimentações do Renato e junto a essa de colocar um time inteiro para jogar na transição hoje, porque são 10 os relacionados, se a gente olhar praticamente falta um jogador lá no ataque. Todo o resto está escalado pelo Renato para o time do César Lopes, né? Um time inteiro, do lateral direito, zagueiros e tal. Por que eu pego a mensagem e acho importante que a gente faça uma reflexão em cima do que o Renato está dizendo? O Renato reclamou da logística, mudou a logística. O Renato agora... Não mudou a logística. Mudou. O que ele mudou então? Mudou. Ele mudou o time. Ele mudou a logística. O Grêmio vai voltar na madrugada e voltaria à tarde. Mudou o Grêmio a logística. mudou a logística. Não, isso é logística. Sim. O Grêmio voltaria às 3 da tarde do outro dia e volta às 2h50 por Campinas, chega de manhã em Porto Alegre. O Renato mudou a logística, conseguiu mudar a logística de volta. Esse jogo é quando mesmo? O jogo é às 19 horas de sexta-feira da outra semana. Tinha... Tá bom. Tá? Pelo menos é o que está sendo informado. Também não. Não, eu tinha que o Renato não conseguiu mudar. Ele não conseguiu mudar a ida, queria ter mudado inclusive a ida e conseguiu mudar apenas a volta. Mas, dá uma olhada aí, tu vai conseguir encontrar isso. O que é importante a gente avaliar? O Renato começa a mexer em peças. Como a gente não tem a mensagem e a leitura de que o Renato vai ficar no ano que vem, a gente pode imaginar, a gente está imaginando ou fazendo isso, mas a gente não tem a informação ainda, o Renato está dizendo que chegou. Ele chegou e vai ser do jeito que ele quer. Então ele vai mudar a logística, se precisar, mesmo que ela não tenha tanta repercussão, ele vai mudar a questão dos jovens jogando lá, algo que não acontecia, tudo que ele puder colocar de mensagem para dizer, isso aqui estava uma baderna e eu cheguei e vou organizar. Essa é mais uma. Imagina tu pegar 10 jogadores e colocar dentro de um time que está treinando lá, de um dia para o outro. Quando é que é o jogo da transição? Hoje às 3 da tarde, foi ontem, depois do treino, ele disse, esses 10 vão jogar amanhã aí. O Renato vai ver? Claro que não vai ver. Não? Claro que não vai ver. Mas aí é Eldorado? Só que, eu quero deixar bem claro, tá? Apesar de estar sendo enfático aqui na maneira... Como assim não vai? Não vai. Então para que ele fez isso? Para que os meninos tenham ritmo de jogo. O que adianta se ele não vai ver? Mas não, o ritmo de jogo é importante. Mas o que eu quero colocar, e aqui eu quero grifar isso, porque eu não estou criticando o Renato. Não é uma crítica ao Renato isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma mensagem dele para todo mundo. Todo mundo. A mensagem é a mensagem de Ludmilla. Cheguei chegando para mandar na coisa toda. Exatamente. Então eu te pergunto o seguinte, então. Tu concorda? Tu acha bom pro Grêmio isso? Eu acho que o Grêmio sai da zona de conforto, que é exatamente o que o Renato colocou. E acho que é muito importante, sim, essa conexão da transição. Eu gosto dos meninos jogando embaixo. Acho que precisa diminuir o espaço entre a transição. Me parece que essas modificações do Renato são boas. A da logística, eu já não acho tão boa assim. Eu vou te dizer uma coisa, Meneghetti. Eu talvez esteja revendo esse conceito da divisão de hierarquias dentro de um quadro de departamento de futebol.
Quando é que o Inter começou a dar certo na gestão Barcelos? Quando o presidente Alessandro Barcelos chamou Paulo Autuori e Mano Menezes. Olha, eu fiz 2 cópias aqui de 2 chavezinhas do vestiário para vocês. Essa cópia é tua, Autuori, e essa cópia é tua, Mano Menezes. Boa sorte para vocês, vocês mandam em tudo aqui. A partir do momento que fez isso, entregou a 2 grandes profissionais, a coisa começou a funcionar. Vice de futebol é uma coisa, eu fiz uma vez uma referência que acharam ofensivo, tá? Como eu não vou citar nome, eu vou repetir a referência. Um vice de futebol político hoje é uma samambaia dentro de um departamento de futebol. É um ornamento, é um enfeite, não serve para absolutamente nada. Então talvez nós estejamos chegando definitivamente no momento em que, bem aos técnicos, e o técnico não estou falando do treinador, aos que têm capacidade e especialidade técnica, o bando dos seus setores. Eu acho assim, Baldasso, sabe que hoje eu falei com o ex-dirigente do Grêmio, pediu confidência, não vou dar o nome, e ele fez uma pergunta sobre isso aí, exatamente sobre isso aí, sobre a questão da hierarquia. Esse dirigente está preocupado com esse mando e desmando do Renato. Está preocupado com isso. Aí ele falou assim, mas alguém... Aí ele fez o outro lado, contraponto. Alguém sente falta do Denis Abraão? Claro que não. Alguém está sentindo falta? Claro que não. E aí eu começo a ver o seguinte, se tu tem um vice de futebol craque e eles estão sendo escassos no futebol brasileiro, não é no Grêmio, no Inter... Vê os últimos exemplos da dupla Granal aí, quem passou pelos cargos, e a gente vai ver o nível de amadorismo. E não é por culpa deles, que são bons profissionais nos seus ramos de atividade, mas não tem preparo, ou porque não se atualizaram, ou porque não tiveram experiência, ou porque vêm com ideias obsoletas, ultrapassadas. Então talvez seja o momento realmente da gente começar a pensar em abolir, ou colocar um vice-futebol lá assim, olha, só para fazer uma relação com o consulado, com o interior do estado, com o sócio, e deixar que o futebol seja tocado. Eu só discordo do Baldasso na questão do treinadorismo. Depende muito do treinador, mas talvez um bom executivo, capacitado, experiente, competente, funcione melhor. Essa relação, eu acho, essa discussão é muito boa aqui. Ela é um pouco filosófica, mas ela é boa. O Renato foi criticado por mandar. E quando o Renato saiu, a crítica foi porque ninguém mandava. Ótima essa. Né? E aí a gente precisa aqui posicionar. Eu prefiro que mande errado, mas mande. Sem comando não existe futebol. Eu tô nessa linha também. Não existe futebol. Pode criticar o Renato em tudo. O Renato não deixa de botar a cara O que não quer dizer, tá, César? Que não, e aí tu fez uma frase muito interessante. O que não quer dizer que eu, como jornalista, eu tô começando a questionar a relevância do vice-futebol. Mas não quer dizer que seja o Autuori, o executivo, diretor técnico, ou o cargo de diretor executivo, ou o treinadorismo que funciona no Grêmio nos últimos anos com o Renato, que vão tomar decisões que eu não vou criticar. Claro que não. Eu vou criticar com a mesma intensidade que eu criticar o vice-futebol. O próprio Renato, ele é criticado e muito pelas decisões que ele tomou. Claro. E que, em termos de contratação, foram quase todas erradas. Mas eu tô na linha do César. É melhor alguém mandar errado do que não mandar. Eu prefiro. E essa crítica ao Renato, sabe por que ela é uma crítica muito honesta? Porque a gente sabia quem criticar. Quando tu não tem o comando, tu nem sabe quem tu critica. Aí tu critica a comissão, né? Não, tu critica assim, quem é que contratou fulano? Ninguém sabe. Não tem pai. Ninguém tem. Quem é que fez isso? Ninguém sabia. Agora tu sabe, o Renato vai lá e diz o seguinte, eu não gostei da logística, vou mudar a logística. Aí tu critica a logística. Beleza. Só que ele foi lá e ele disse, eu vou mudar porque eu não gostei. Eu quero que os 10 joguem. Quero que os 10 joguem, vão jogar os 10. Ah, mas é um crime jogar os 10. Ah, vão jogar os 10 porque eu quero. Tá posto. Eu prefiro isso do que o antigo Estado. Eu também. A logística ficou pior. A logística ficou pior do jeito que está. Aí é uma segunda discussão. Qual logística? Eu conferi aqui com o Grêmio. A primeira logística que foi feita era, o Grêmio dormiria em São Luís, descansaria, treinaria pela manhã e às 3 da tarde embarcaria para Porto Alegre. O Renato ficou pistola, falou lá na entrevista coletiva aquelas letrinhas dele lá, conseguiram, por um milagre, porque assim, rapidamente, tá, Meneghetti, para quem não sabe, tem uma patrocinadora, uma companhia aérea que patrocina o Brasileirão e ela dá as passagens, o clube não paga essas passagens. E eles tinham já bloqueado as passagens, mas conseguiram fazer um outro acerto e o Grêmio trouxe isso para madrugada. O Grêmio faz o jogo, que é das 7 às 9 o jogo, aí 10 da noite já sai de lá, vai pro hotel, janta, fica 2 horinhas no hotel, às 3 da manhã pega um voo São Luís, Campinas, fica 2 horas em Campinas, aí depois Campinas, Porto Alegre, chegando sábado, o jogo é sexta, chega sábado 9h30 da manhã.
Vai viajar a madrugada inteira. A pergunta que eu te faço e tu vai entender por que o Renato fez isso. Que hora chegaria na primeira logística em Porto Alegre? Chegaria no final da noite. No início da madrugada. No início da madrugada. 11 horas, meia-noite em Porto Alegre do sábado. Então, agora vai chegar de manhã no sábado. Isso. Os jogadores ficarem com as suas famílias. O cara chegar antes, o Vou Renato tá perguntar ganhando o diferente. grupo. Baldasso, Tá ganhando me o grupo, permita, cara. o que tu preferia? Hã? Tu vai lá cobrir o jogo. Não. Prefere chegar aqui no sábado de manhã ou no quase sábado à meia-noite? É que aí tem uma diferença extremamente importante, porque tem um jogo na terça-feira. Se tu for pensar no jogo da terça-feira, o ideal é que o cara tenha uma boa noite de sono depois do jogo, que o cara faça um treino de recuperação no sábado e que venha à tarde, e ele vai chegar aqui 11 horas, meia-noite, vai dormir, marca um treino domingo de tarde para ele poder dormir descansado bem, e aí treina segunda e joga terça. Melhor pensou no seu jogador. Pensou no melhor pro seu jogador. Mas o mais importante da discussão, e aí fecha com o que a gente estava falando, tu vai achar bom, tu vai achar ruim, teve o grupo, teve a família, teve a parte de dormir, descansar. Mas é o seguinte, tinha um planejamento, quem é que tinha mandado? De quem era o planejamento? Era do Grêmio. Do Roger. Do Grêmio. E o Renato disse, o planejamento é meu, eu vou dizer o que vai acontecer. Aí. E ele chegou lá e acabou. Ele fez isso e ainda fez média com o grupo de jogadores. Que ele sabe ter o grupo na mão. Ó, moçada, nós vamos chegar aqui sábado à meia-noite. Vamos sacrificar a madrugada de sexta para sábado e vamos chegar aqui sábado de manhã, tá? Pronto. Os jogadores celebraram. Isso é muito do treinador, tá? Eu já ouvi de da dupla Grenal que faz a logística, dizendo assim, ó, quando o treinador chega, a primeira coisa que ele faz é se reunir com o treinador e ver assim, quais são as tuas preferências. Tem treinador que prefere, tipo o Renato, viajar logo depois do jogo. Tem treinador que acha que o Roger é um cara assim, e foi feita pelo Roger essa logística, porque ela tem que ser feita com planejamento. O cara chega e diz assim, não, eu prefiro que o meu grupo durma, tenha uma boa noite de sono, ele precisa descansar depois de um jogo. Então, cada treinador tem seu Eu já jeito. trabalhei com logística, com viagens consulares no internacional. Funciona da seguinte forma: o solteiro quer dormir no lugar e o casado quer voltar antes para ficar com a família. Às vezes o casado também quer ficar Como é? Eu não sei, fala por ti. Com essa, nós vamos falar agora de Patrick de Luca Dávila. Volante, 22 anos, jogador do Bahia e que foi indicado pelo técnico Mano Menezes para a temporada de 2023 para o Colorado, Meneghetti. O Mano quer um volante para o ano que vem, o Inter está vasculhando o mercado. O Patrick de Luca, ele entra no radar colorado, primeiro pela admiração do Mano e segundo porque ele tem o seu futuro completamente indefinido no Bahia. O contrato dele termina agora, no mês de dezembro, o Bahia não está conseguindo a renovação, o jogador já pode assinar um pré-contrato e isso é um facilitador para os colorados. Existe um interesse, existe uma conversa no bastidor e Patrick de Luca, 22 anos, acaba se tornando um possível primeiro reforço para 2023. Olha só, eu estou gostando deste modelo de jogador que o Inter está colocando no seu radar. Estou gostando disso, acho que tem uma sinalização aí do Mano Menezes de que quer jogadores jovens, 22 anos, o Machado do Cruzeiro tem 26, ou esse perfil que é o auge da carreira, onde se tem ainda vitalidade com uma certa maturidade, 26, 27 anos, idade do Wanderson, essa idade aí, ou jovens, Baldasso. Me agrada este perfil de jogador. Não estou nem falando da qualidade técnica. Eu acho que tudo passa por ambição. Esse tem que ser o critério especial, porque o cara que tem ambição na carreira, ele mantém o melhor do seu condicionamento físico, ele se cuida, ele tem objetivos a alcançar. Tu pega o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um cara que tinha circulado pelo mundo, tinha constituído a sua carreira, tinha ganho o seu dinheirinho, tinha feito um relativo sucesso, porque passou por vários clubes e conseguiu ter uma carreira longa. Aí, de repente, ele chega com 30 anos de idade e pensa, pô, no meu país eu não explodi ainda. Eu não posso encerrar minha carreira sem explodir no meu país. Então, mesmo que ele tenha 31, 32 anos de idade, é um cara que tá babando, velho. Tá babando, esse cara tá se cuidando, esse cara sabe ter objetivos a conquistar na carreira. Então é isso que o Inter precisa. O que eu vou ter do Arangues? O Arangues está bilionário, jogou na Europa um monte de tempo, né? Só pensa em dinheiro. O Arangues vai chegar no Internacional, vai fazer um contratinho de 3 anos para se aposentar e vai ficar circulando no departamento médico, dar uma corridinha aqui, outra ali. Acabou isso no Internacional. Mercados alternativos, jogadores desconhecidos e que tu pince e descubra antes que os outros, como o Inter fez com muita competência esse ano, jogadores com saúde e com ambição. É esse o critério. Esqueçam jogadores caros de encher o porto. Isso nunca deu certo. Fala,
JB? É que a conclusão do Baldasso é baseada no nada, no coisa nenhuma. É fonte, vozes da minha cabeça. Quem te disse que o Arangues não quer mais jogar, que ele está descomprometido, que ele vai ficar no departamento médico? Então aqui, Não. então eu vou te dizer uma coisa. Olha só, eu não sei, ele pode ser isso. Então vou só te que dizer assim, uma coisa. Da onde tu tirou isso? Então vou te dizer uma coisa sobre o cara esse ontem rapaz. deu uma, ontem deu uma entrevista dizendo, que olha... tem uma bruxaria. Não, nenhuma bruxaria. Zero. Eu não falo com o Bruxaria Arangues. com Arangues. Eu não falo com o Arangues desde o dia que Não, ele foi sei, vendido com pelo Arangues não, Internacional. tá bem, bruxaria. Mas assim, ó, o fato, o Baldasso é o seguinte. O cara deu uma entrevista dizendo que o Bayer Leverkusen, ele queria vir, negociou com o Inter, o Bayer não liberou. Então os alemães do Bayer são uns idiotas, umas topeiras, uns imbecis, né? Vocês aí do Bayer, porque esse jogador que é chinelinho, que não está mais compromissado, que vai ficar só no departamento médico, vocês estão sustentando, pagando R$1,5 milhão que é o salário dele lá. Já que tu tá por dentro das negociações do Arangues, tenta descobrir por que em 2020 ele chegou pro Inter e disse o seguinte: se vocês me oferecerem R$1 milhão por mês e 5 anos de contrato, eu venho pro Inter. E o Rodrigo Caetano chegou fechado. R$1 milhão, 5 anos de contrato. Ah, beleza, tu pode me conseguir esse papelzinho aí da proposta de vocês? Eu já venho aí, tá? Tchau. Chegou lá no Leverkusen, olha o que eles me ofereceram lá e renovou o contrato do Leverkusen. Eu já fiz isso, tá? Esse é o... Não. Ele disse que se tu fechar esse valor, eu venho. Aí não é jogar com proposta. Ele pediu um valor pra ir. E o Inter ofereceu e não veio. Esse tipo de jogador, o mesmo Arangues que saiu do Internacional dando entrevista coletiva pedindo, pelo amor de Deus, me liberem que eu quero ir embora. Antes de sair do Internacional. Esse tipo de cara, que já usou o Inter 5 vezes, 5 vezes para escolher o mano, esse tipo de cara eu quero que vá pro raio que o parta, que nunca mais apareça no Beira-Rio. Acho que tu foi extremamente, como é que foi o termo que tu usou agora? O quê? Indelicado? Não, que tu falou do Arangues. Falou 76 termos. Mas assim, vou botar então, acho que tu foi extremamente mau caráter quando os caras lá do Sala te quiseram e tu ficou aqui na Bandeirantes. Pois é, porque era bem melhor fazer o dono do só que o assim, Sala, quando eu chegar já aconteceu várias vezes na minha carreira, quando eu chegar para Bandeirantes e disser, se tu me oferecer tanto e esse contrato eu fico e o cara ofereceu o que eu pedi, não tem negociação. Acabou? Porque eu disse que para isso eu fico. Não é o Meneghetti me procurando para me fazer uma proposta e eu receber uma outra proposta de outro lugar. Tu recebeu é diferente. Não, Querido assim, JB, tu recebeu erramos a analogia. Não errou. O Baldasso já recebeu proposta para sair, ele chegou e disse assim, cara, eu avalio que é melhor ficar aqui, para mim o Donos tem mais visibilidade, a gente tem um time que tá fechado. Seguimos errando. Tu não conseguiu entender ainda. Tu não conseguiu entender ainda. O Arangues, o Inter chegou pro Arangues e perguntou quanto tu quer pra vir. Não, ninguém faz isso. Quanto tu quer pra vir? Ele fez o pedido e o Inter atendeu o pedido dele. O Inter fez uma negociação com o Arangues. O Inter botou uma propostinha. O Arangues gostou. Propostinha? Uma proposta. De 1 milha por mês. 1 milhão por mês. 5 anos de contrato. Os caras ofereceram R$1,5 milhão é o salário dele lá. É R$1,5 milhão. O que tu quer que ele faça? Na analogia, se tu for fazer, tá? Eu vou não quero R$1,5 milhão. Por favor, eu vou evitar a analogia e principalmente a interpretação de texto nesse momento. Isso aí. Tá? O que eu gostaria aqui é de colocar uma nova lógica que o futebol gaúcho está nos apresentando com as contratações feitas pelo Inter. Como é que a gente conversava aqui? Fulano de tal, 30 anos, 32, 31, joga no Flamengo, joga no Benfica, joga não sei o quê. Todo mundo conhecia. O óbvio, vem aqui, vai no aeroporto, bota lá 300 pessoas, todo mundo aplaude. E depois todo mundo aplaude no dia que ele rescinde o contrato. Exatamente. Essa foi a lógica das contratações, sobretudo do Grêmio. Mas o Inter também, principalmente ali pós-rebaixamento, o Inter botou 40 jogadores e nós conhecíamos todos. Não teve nenhum jogador que aqui nesse programa... O Natanael a gente não conhecia. Talvez um outro. Tu vai achar 2, tá? Olha, Aí tu tem hoje uma lógica diferente. De pena... Quando surgiu o nome do... Vamos ser justos aqui. Surgiu o nome do Depena, eu dei uma caminhada para trás e disse, meu Deus, eu não conheço. Aí veio o Wanderson. Meu Deus, eu não conheço. Pedro Henrique. O Pedro Henrique tinha sido jogador da base, mas eu não conhecia. Não, mas eu conhecia o Pedro Henrique, tá? O alemão a gente também é um pouquinho diferente. Mas os jogadores, Vitão, os caras a gente não conhecia. Uma nova lógica. Curiosamente, e é preciso dizer aqui, e elogiar o Alessandro, presidente do Internacional, lógica que deu certo. Claro, isso aí. Que deu certo. Ou seja,
Por que a gente vai adotar a lógica que deu errada, que foi contratar jogadores medalhões, figurões, que já estavam ricos, que já não tinham ambição, e podendo ir para a lógica certa? Me parece que essa que é a mudança. Ô, Dávila, vamos falar aí que tem time da Série B que já confirmou o acesso. Uma grande festa ontem em Belo Horizonte, Meneghetti, porque o Cruzeiro confirmou o acesso em cima do Vasco da Gama, vencendo o Vasco, passou por cima. Gol do Felipe Machado, ex-Grêmio, o Batman da Colina ali, né? Acaba tocando o goleirão do Vasco para dentro da goleira. Chute que foi desviado, é verdade, mas não parou por aí. Edu, artilheiro do Cruzeiro, aproveitou essa bola para fazer o segundo gol. E ali o acesso mais do que garantido, né? O acesso mais do que garantido na assistência do Bruno Rodrigues. E o placar foi fechado nesta jogada que veio do lado esquerdo, chute desviado, Luvanor, o Luva do Cruzeiro marca o terceiro gol. Festa da torcida da Raposa, festa do Fabuloso, Ronaldo Fenômeno mais do que satisfeito no seu primeiro ano frente ao Cruzeiro. O Cruzeiro matematicamente está garantido na Série A do ano que vem. Parabéns ao Cruzeiro, à sua torcida, ao seu time, porque fez uma Série B muito competente, muito correta. Assim, ó, o Cruzeiro flutuou nesta Série B e está de volta aos grandes do futebol brasileiro. Ô, Dávila, quem é que o Mano vai colocar na lateral? Mercado? Vai improvisar o Edenilson? Tem alguma outra alternativa? Existem outras alternativas, Meneghetti. O mercado seria a lógica, né? Um jogador que já fez a posição, mas atualmente as possibilidades indicadas pelo técnico Mano Menezes nos bastidores apontam Igor Gomes como uma chance de titularidade para o garoto. Além dele, o jovem Matheus Dias, formado no Internacional, também pode aparecer no setor. O fato é que existem 3 jogadores para esta vaga do Bustos. Lembrando que o Everton, que é o reserva imediato do Bustos, não pode jogar porque ele pertence ao Red Bull Bragantino. 3 jogadores para essa vaga. Mercado começa a correr por fora. O Igor Gomes e o Matheus Dias são opções mais à frente, Meneghetti. É a melhor alternativa, Baldassi? Ele não vai tirar o Mercado da zaga. Ele encontrou a zaga. Mercado e Vitão não tomam gols, cara. Essa zaga não toma gol. Além do Mano odiar improvisação, a dupla Mercado e Vitão não perde jogo no Internacional. Ele não vai mexer nisso. Eu acho que ele põe ou o Igor Gomes ou o Alan Anis, que é o garoto, até porque vocês lembram muito bem, teve um jogo contra o Curitiba, em que o Moisés não pôde jogar, não tinha reserva, e ninguém imaginava que ele colocaria o Tauan Lara, que não tinha jogado nenhum jogo, e ele botou o Tauan Lara, para não fazer improvisação. Tá, mas tá certo, né? Tá certo. Eu segurei mais experiente e é mais jogador também. Não. É que assim, ó, o Igor Gomes, para quem não sabe, ele tava na base do Barcelona, na verdade no Barcelona B, tá? Ele não ficou lá porque ele teve muitas lesões, só que no ano passado, quando o técnico do Barcelona, o ex-jogador, o Ronald Koeman, isso aí, eu sempre erro o nome dele. Holandês. Isso aí, ele era o treinador e num jogo de pré-temporada, ele chama o Igor Gomes e bota o Igor Gomes como lateral direito do time principal do Barcelona. Alguém vai dizer, esse técnico. Era um jogo de... Caiu, Bom, né? Não, só pra saber, já caiu o treinador. Tá, mas assim, o Guardiola um dia caiu do Barcelona Vocês também, parem tá? de ter preconceito com jogadores que vocês não conhecem. Isso Exatamente. faz muito mal para as pessoas. Então assim, Meneghetti, se ele foi em algum momento um cara que alguém no Barcelona olhou e disse assim, vamos ver esse lateral direito aqui jogando no titular do Barcelona, eu acho que ele também pode ir mais ou menos Eu te garanto que tem que ser o Igor Gomes. Eu te garanto que não joga o Mercado no lateral direito. Tenho certeza. Me lembrou. Tem uma que me lembrou. Eu preciso falar. Chega um jogador, lateral direito, o Wallace, contratado com 20 anos de um time chamado Chelsea. Do Chelsea, o Wallace. Esse é o cara. Como é que não vai jogar, Meneghetti? Jogador vindo do Chelsea, o Wallace. Chega, ele tinha 20 anos, chega aqui, é um baixinho, gordinho, ele não conseguiu chutar uma bola. Mas, cara, o Gustavo Maia é o outro que veio do Barcelona. É que são jovens que viram apostas, saem muito novos, né? E nós temos N exemplos de meninos que não conseguem ter uma... O Inter teve 2 jogadores, teve um que foi jogar no Chelsea, parou no Santos depois, como é que era o nome dele?
meio campista. Isso acontece, é normal. E nem sempre dá certo. Isso é do jogo. Ele era do Inter, foi vendido para o Chelsea? Aí, ao mesmo tempo, vem um Damião, que jogava com 19 anos do Ibirama, o alemão, que era reserva do Avaí. O futebol é uma coisa louca. Ô, Davila, quem é que tá voltando do DM? O Grêmio terá contra o Sampaio Corrêa, Meneghetti, Kahneman e Nicolas, tá? Os indicativos são esses. Hoje pela manhã teve treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho e os dois trabalharam com bola, o que é uma boa notícia para o técnico Renato. Agora, existe um terceiro nome que é o Ferreira. Esse tenta acelerar a sua recuperação, tá correndo por fora, é mais fácil ele jogar contra o CSA, mas não está completamente descartado para a próxima rodada, Menegas. Cola mais, cara, chega mais, estamos aqui no intervalo, enquanto os guris lá embaixo tomam uma água, a gente bate um papo aqui, tô esperando a tua mensagem. Nós somos mais de 16 mil hoje e aquela história do like segue valendo, tá? Todo dia a gente pede um like porque todo dia tu entra nessa live e fica se fazendo pra deixar o teu dedinho ali, ó, no positivo. Então, bota o dedo aí. Porra, eu também não dei o like, aí eu tô de sacanagem, velho. Pera aí, deixa eu dar o meu like aqui, pronto. Agora vamos para as mensagens. O que vocês estão falando? Emerson Magaldi tá pedindo aquele abraço, aquela história. Pedro Henrique lembra Renato Gaúcho jogando. Diz o Dabi Broca Alexandre. Eu não vi o Renato jogando. Eu tenho condições de ir lá para baixo, Paulinho? Não? Ah, tá. Estão se organizando lá embaixo. Porque eu não vi o Renato jogando, né, cara? Só por vídeo. Mas eu acho que o Renato jogava um pouquinho mais. Paulinho, tu então, me ajuda. Pedro Henrique lembra Renato Gaúcho jogando, Paulinho? Só pelo Gaúcho. Só pelo Gaúcho. Tá, nasceram na mesma terra. Perfeito. Tá aí. Abraço, Alexandre. Fernando Neves tá mandando abraço, pedindo, tá aí. Pedro Azeredo também. O Soares. Pô, vocês têm uma curiosidade sobre o nosso almoço? Meu, nosso almoço é arroz, feijão e frango, velho. Qual a modalidade do frango? A gente vai descobrir quando chegar lá embaixo, tá? De repente hoje vai ter uma coisinha nova, sabe como é que é, né? Giovanni Apicella tá mandando, né, o recado dele aqui. Cadê a Esther? A Esther está se preparando porque tem domingo Inter e Corinthians, decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, e a Esther é a nossa grande especialista do lado da Michele Silva. Então ela está aqui, né, de estudos. Hoje ela está tirando o dia de estudos. Dávila, não achas que o Arangues, Nicão e Yuri Alberto faria o Inter o melhor elenco do Brasil? É o Thiago Schuller. Tu tá de piadinha, né, cara? Tá de piadinha. Vamos conversar aqui. Arangues. Que bom que não veio, até o presente momento. Nicão, melhor ainda que não veio. Pô, o Nicão é um fracasso na temporada. E o Yuri Alberto, esse podia ter vindo. Tudo bem, Pedro? O Luan retorna ao Grêmio, pergunta o Jonathan Toledo. Não, espero que não. Um grande abraço pro Luan. Pé na calçada da fama, aquela história toda e deu. O quê? Pera aí. Um ataque do Inter, se o Yuri Alberto viesse com Pedro Henrique, Alemão e Wanderson e Yuri Alberto no banco. Que ataque, hein? Que ataque. Ô Meneghetti, o Alexandre aqui disse que o Pedro Henrique parece o Renato jogando. Não, são estilos diferentes. É? São estilos diferentes. Desce lá pra baixo que agora a gente vai voltar. Da enquete interativa aí, vamos colocar no ar a nossa enquete interativa sobre o time do Internacional. Quem você escalaria contra o Bragantino? Pedro Henrique. Alô, Mano Menezes. Alô, Tite. Mais da metade, 54%. Wanderson, 13%. Os dois sem um volante, 19%. Os dois sem um meia, 14%. Ribeiro Neto. A gurizada tá com o Pedro Henrique e não abre. Não, tudo bem. Eu digo que o Pedro Henrique tem que jogar. Porque o Bustos está fora, eu acho que tem todos os elementos para ele jogar. Até porque o Wanderson veio de lesão. Ponto. Baldasso.
Não, tá bem, é o que a torcida quer. E eu acho que é o que o Mano Menezes vai fazer em respeito ao que o Pedro Henrique está apresentando. Mas tu acha com os dois? Não, tu tá achando que é Pedro Henrique só sem... Pedro Henrique. Só Pedro sem Henrique. o meia. Só Pedro Henrique. Sem o meia. Sim. O Edenilson no time? Com o Edenilson. Cara, eu Ele acho tá mal, hein? Não é. A experiência que ele teve com aquele meio-campo no jogo anterior não foi bom. Tá? Cuiabá. Não foi legal. Lembrando que o Johnny O DP contra o não Santos joga. volta. Não tá, é contra o Contra o Bragantino. Bragantino. Na outra ele já DP volta. não joga. Muito bem. Hoje às 7 da noite, 19 horas, Donos da Bola, versão rádio. Na FM 94.9, Rádio Bandeirantes e também no YouTube, canal Esporte Band RS. Ótima tarde a todos vocês, até às 7 e amanhã ao meio-dia a gente está de volta aqui na Band TV.